Olá, queridos amigos da Comunhão Espírita, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Comunhão no Lar, promovido aqui pela nossa Diretoria de Estudos Doutrinários, que vem nos trazer, nos convida a apreciar lições do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Muito importante esse papel que a Diretoria de Estudos Doutrinários tem na divulgação da nossa querida doutrina, da palavra de Jesus e da vida dele, que tanto nos trazem vivências e tanto nos trazem ensinamentos. E hoje o nosso tema é a melhor parte. E para falar sobre isso, eu me inspirei numa passagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo Lucas, que essa passagem está apenas no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. E essa é a passagem em que Jesus vai visitar as duas irmãs e amigas dele, Marta e Maria, que são também irmãs de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. E Jesus vai visitar as irmãs e elas, diante da visita de Jesus, têm uma postura bastante diferente. Marta fica distraída com os afazeres ali da casa, cuidando de tudo, preparando, enfim, fazendo todos os afazeres domésticos. Enquanto que Maria fica aos pés de Jesus ali, ouvindo e absorvendo a palavra dele, aproveitando ao máximo a presença dele. E isso vai se dando, até que num determinado momento, Marta, dando voz à sua insatisfação e até à sua indignação, fala com Jesus e diz: Jesus, minha irmã Maria está aí do seu lado, está aí aproveitando, enquanto eu estou aqui nos afazeres da casa. Diga a ela que venha me ajudar. Diga a ela que venha fazer também as coisas comigo, não deixe tudo para mim. E aí Jesus responde a ela que Maria estava aproveitando a melhor parte e que essa melhor parte não lhe seria tirada. E é muito importante e traz muitas reflexões para nós. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar nas expressões e nas palavras. A gente ouve, às vezes, essa lição com muitas expressões diferentes. Às vezes a gente ouve dizer que Marta estava ocupada, mas o Haroldo Dutra Dias, até na tradução que ele fez do Evangelho, em outros esclarecimentos que ele faz sobre essa passagem, ele não utiliza a palavra ocupada. Nessa passagem, algumas vezes é referido a Marta, e, na verdade, na raiz, ali, são utilizadas palavras como distraída, ou preocupada, ou até mesmo algumas palavras como atarantada, algumas coisas assim, né? No original. Nunca a palavra ocupada. Então, para mostrar que, na verdade, não era uma ocupação, era uma preocupação. Era uma distração. Então, ela estava ali envolvida com aquelas tarefas, mas o mestre estava ali presente. Será que tudo o que ela estava fazendo era estritamente necessário, ela precisava fazer naquele momento? Será que o que ela fazia de tarefas domésticas era imprescindível que fosse feito naquela hora? Maria, ao contrário, se colocou aos pés de Jesus, e essa é a expressão que é utilizada. Quando a gente vê na sabedoria antiga, não apenas ali para o povo judaico, mas também os gregos e tudo que tinham os seus mestres, eles sempre diziam que os discípulos se colocavam aos pés do mestre, ou seja, numa atitude tanto de submissão, de reconhecimento, como de admiração por aqueles mestres. Então, eles se colocam aos pés, recebendo o ensinamento deles e valorizando aquele ensinamento. E Maria estava justamente com essa posição, aos pés de Jesus, ouvindo e bebendo cada palavra, assim como os discípulos ficam em relação ao seu mestre, aprendendo. Era assim com Sócrates. Foi assim Paulo, ele relata que quando ele era discípulo de Gamaliel, um dos grandes mestres, ele foi um dos discípulos daquele esse foi o seu principal mestre, e ele foi reconhecido até por Jesus como um homem de grande sabedoria e se tornou cristão, foi um dos primeiros ali que se tornou cristão dentre os líderes judeus. Paulo se colocava ele aos pés de Gamaliel e diz nas suas cartas, diz nos seus textos e relata no livro Paulo e Estevão que ele recebia as principais lições ali
do, da Torá aos pés de Gamaliel. Então, Maria se colocou nessa posição, aos pés de Jesus, enquanto Marta se distraía. E muitas vezes a gente acreditando que faz o bem, acreditando que está cuidando dos nossos interesses, das nossas vidas, nós estamos mais nos distraindo do que realmente nos ocupando daquilo que é importante. Manter-se sempre premido, manter-se sempre envolvido com tarefas é mais um motivo de distração do que de ocupação mesmo. E isso a gente pode parar para pensar, inclusive no que Jesus fala no Sermão da Montanha, né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem e nem fiam, e no entanto, nem o rei Salomão, nos seus melhores dias, se vestiu tão bem. E aí muita gente fala também da inutilidade, que seria uma tarefa como Marta pensou, uma tarefa menos importante, que eles seriam menos importantes. Mas, na verdade, as flores, né, toda a natureza trabalha. As flores, os pássaros trabalham para garantir o seu próprio alimento, dentro das tarefas que lhes foram dadas por Deus. As flores, todos os dias, todas as plantas da nossa vegetação fazem a fotossíntese, que é o seu trabalho. Também retiram ali da natureza o seu alimento por meio dos nutrientes da terra. Não deixam de trabalhar, mas elas têm confiança em Deus. Elas sabem que receberão, que hoje ela faz fotossíntese, recebe aquela luz, recebe os nutrientes da luz, recebe os nutrientes do solo, se alimenta e se coloca da melhor forma que pode. Ela não economiza recursos, ela dá o melhor de si, coloca toda a sua beleza, todo o seu perfume, mesmo sendo, como todas as vidas, uma vida efêmera também. A nossa também é um pouco menos efêmera, porque são 90, 80, 100 anos que eu espero chegar, mas não deixa de ser um sopro na existência. Então, durante esse período, elas têm plena confiança de que receberão pela natureza divina, pelos processos desenvolvidos por Deus, tudo aquilo que precisam e, ao mesmo tempo, devolvem toda, tudo o que eles conseguem obter com seu trabalho. Então, ela recebe o trabalho da natureza e, por meio do seu trabalho, se alimenta. E também, por meio do seu trabalho, nos presenteia com o melhor da sua beleza, com o melhor do seu perfume, que ela não economiza. Nos dá de presente todos os dias. A flor se abre no amanhecer e mostra todo o seu esplendor. E da mesma forma ela coloca todo o seu perfume nessa abertura. Ela não fica pensando que deveria economizar esses recursos de beleza para que no dia seguinte ela ainda tenha, porque ela não sabe se no dia seguinte ela terá o alimento. Ela simplesmente confia e se coloca, mas não deixa de fazer a sua parte, não deixa de trabalhar e não deixa de dar o melhor de si. É isso que Jesus nos ensina, e é isso que ele coloca também nessa passagem de Marta e Maria. Ele coloca que os afazeres, eles precisam ser feitos. A gente precisa se ocupar do nosso trabalho, mas a gente deve saber aquilo que é mais importante também. Diante do mestre, a gente deve se colocar, receber as lições e fazer quando oportuno as nossas tarefas. Nós muitas vezes centramos a nossa vida nessas distrações, colocando os nossos tesouros naqueles pontos em que a traça rói, em que o ladrão rouba, e centralizando a nossa vida. Quantos de nós passam a vida inteira trabalhando desmesuradamente para acumular aquilo que às vezes nós acreditamos que vai nos faltar? Quantos nós abrimos mão daquilo que é verdadeiramente importante, do nosso descanso, da nossa convivência familiar, das nossas oportunidades de aprendizado, do nosso lazer, das nossas oportunidades, muitas vezes até, de nos espiritualizar e de estar aos pés do Mestre, para que a gente possa mais estar distraído, não estar ocupado, mas estar distraído. A gente programa a nossa vida, desde criança somos programados pelos nossos pais e acabamos nos programando para entrar nesse ciclo vicioso de trabalhar mais, de buscar mais, de correr mais atrás daquilo que acreditamos ser mais necessário.
mas na verdade negligenciamos o que é verdadeiramente importante. E foi o lembrete que Jesus fez a Marta, que Maria certamente fez a parte dela. Maria certamente não deixou de colaborar ali nos trabalhos da casa, mas naquele momento ela reconheceu que havia algo mais importante a fazer, que havia também uma uma tarefa que era essencial, aproveitando a presença do mestre, efêmera também, tê-lo ali e não deixar de aproveitar essa oportunidade. Então, eu me lembro também de um livro que fala disso, né? Esse livro que é maravilhoso, se chama Voltei, de Chico Xavier, e narra a história do irmão Jacó, que hoje nós sabemos que foi um espírita contemporâneo do nosso querido Bezerra de Menezes e uma pessoa muito importante dentro do espiritismo. O irmão Jacó, que recebeu na última encarnação o nome de Frederico Figner. Ele tinha muito dinheiro e era um espírita muito proeminente e vivia sempre, sempre, sempre preocupado com as suas atribuições, em multiplicar o seu dinheiro, multiplicar os seus benefícios, até mesmo para ajudar. Doava grandes quantias em dinheiro, mantinha as necessidades materiais e se sempre visava isso, o que era importante, claro. Muitos foram beneficiados. Procurava mesmo estar ali ocupado com a leitura de livros, com estudos e tudo. Mas acontece que, por mais que ele se preocupasse, se entrasse nessas tarefas, ele esqueceu-se do que era verdadeiramente importante. Os livros que ele lia, as palestras que ele ouvia, e mesmo aqueles ministravam, entravam na sua mente, entravam nos seus ouvidos, entravam nos seus olhos, mas não entravam profundamente no seu coração. As palavras saíam de sua boca, mas também não saíam profundamente do seu coração. O dinheiro saía dos seus bolsos, mas era um ato mecânico de doar, um ato que não envolvia mais um senso de dever do que um desejo do seu coração também. Por isso, quando ele desencarnou, e todos sabiam, todos achavam que ele teria grandes posições, que ele chegaria com grandes honras e com grandes benefícios, ele não encontrou exatamente o que esperava. Claro, ele foi recebido por seus amigos, por seus confrades, por aqueles seus contemporâneos, inclusive por Bezerra de Menezes. Mas, ao se defrontar com aqueles que foram os pioneiros do espiritismo aqui no Brasil, fundamentais, como ainda são para a divulgação da doutrina, ele viu que, enquanto esses espíritos, como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que fazia tudo, tudo, tudo com o seu coração, com a sua alma, enquanto esses espíritos tinham a luz resplandecente, iluminavam por onde quer que eles passavam, ele mostrava uma luz ainda opaca, ainda sem brilho, ainda muito fraca. E aí ele percebeu que aquilo que ele havia aprendido com a mente, aquilo que ele havia feito com a mão, ele não tinha partido e não tinha chegado ao seu coração. E aí ele vive muitos eventos nesse livro que é muito interessante de ver, reencontros com pessoas que ele tinha encontrado ali durante a sua gestão da FEP, com pessoas que ele conhecia do seu círculo social, pessoas mais simples, mais humildes, mas que tinham conseguido uma elevação maior do que ele. E ele percebeu que ele se distraíra daquilo que era verdadeiramente importante. Agora, recentemente, felizmente já faz um tempo, né? Mas ainda deixou marcas profundas em nós a pandemia que nós vivemos. A pandemia que buscou trazer para a gente esse norte. Nós que vivíamos muito distraídos com a vida lá fora, com os shoppings, com os carros, com tudo o que nos aproveitava o tempo, com excesso de trabalho, com inúmeras ocupações, com uma vida social cheia de compromissos, e de repente nos vimos fechados em nossos lares, convivendo 24 horas com nossa família e conosco mesmos. Para muitos foi um desafio voltar para dentro de si, para dentro de sua casa, com aqueles mais próximos de nós, mas dos quais muitas vezes nós nos mantínhamos muito distantes. Então,
Perdemos as nossas distrações lá fora. Não podíamos ir nos shoppings, não podíamos ir nos restaurantes, não podíamos ir nos bares, não podíamos fazer viagens, não podíamos fazer grandes compras a não ser pela internet. Não podíamos nos distrair com o mundo lá fora e tínhamos que voltar o nosso olhar para o mundo aqui dentro. E o que encontramos? Para muitos foi uma causa de reunião, de reencontro, de aproveitamento do tempo. Para muitos foi causa de sofrimento, de dor, de encontro de um vazio, de divórcio, de brigas, de, enfim, separações de almas, reuniões de corpos que resultaram em separação de almas, ou que apenas tornaram essa separação mais evidente. Quantos de nós conseguiram aproveitar a oportunidade para buscar os verdadeiros tesouros, para encontrar esses tesouros tão preciosos que estão dentro de nós e naquelas pessoas que nós mais amamos? Muitos sequer conseguiram ultrapassar essa fase, mas para aqueles que permaneceram, que fique esse lembrete de voltar para dentro de nós, de nos ocupar daquilo que sim é necessário para a nossa vida, a nossa subsistência, as nossas relações sociais, o nosso trabalho, mas sem esquecer daquilo que é verdadeiramente importante, pois essa é a melhor parte, e a parte que escolhemos não nos será tirada. Os bens materiais, os tesouros que a traça rói e o ladrão rouba, esse nós não levaremos. Mas os nossos verdadeiros tesouros, aquilo que nós aprendemos ao pé do Mestre, aquilo que ele nos dá, o pão que nos alimenta de verdade, a água que mata verdadeiramente a nossa sede, a vida em abundância que permanece para sempre, os valores da nossa alma, o amor, a luz que ilumina o nosso caminho. Esses permanecem conosco para sempre. Esses são a melhor parte, que não será tirada. Não nos esqueçamos dessa lição de Jesus, que foi para Maria, foi para Marta e foi para cada um de nós. Nos concentremos na melhor parte. Ela não nos será tirada e permanecerá conosco. Sentemo-nos aos pés do Mestre e aprendamos dele a sua lição. Sentemo-nos naquele monte onde ele fez a sua pregação e nos declarou bem-aventurados. Busquemos aquilo que é precioso. Busquemos os verdadeiros tesouros. Busquemos aquilo que está no nosso coração. Isso não nos será tirado. Será o nosso tesouro imperecível da vida. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e, sobretudo, que nós estejamos com Ele. Que assim seja. Um grande abraço a todos, que fiquemos juntos aqui com o Mestre e sigamos em paz. Até a próxima.